understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris, você já me conhece, e a gente vai começar a nossa série de aulas aí tratando do assunto de estatística, ok? Então vamos para a aula. Então, como sempre, né, a gente coloca aí nas nossas aulas, a gente vai falar para vocês o que nós vamos estudar. Então, dentro de introdução, a gente vai falar das aplicações, o que é estatística, análise de dados e tomada de decisões, tá? A gente também vai ver variáveis, variáveis estatísticas, tipos de variáveis, população e amostra. A gente vai falar da distribuição de frequências, dados brutos, ROL, frequência absoluta e frequência relativa e frequência acumulada. E os exemplos, a gente vai trazer 2 exemplos para vocês aí, falando sobre esportes e falando sobre notas. Notas essas aí que a gente fala na escola, tá? Sua nota em prova, sua nota bimestral, é isso aí que a gente vai trazer para vocês. Então vamos lá, vamos falar dentro da introdução aí. Primeira coisa, o que é estatística, né? Como que a gente pode definir aí estatística? Então, estatística é o ramo da matemática que trata da coleta de dados quantitativos ou qualitativos da análise, da interpretação e da apresentação de massa de dados numéricos. Então, de forma mais simplificada aí, o que a gente pode falar? Ela é uma ciência que serve para coletar dados, tá? Onde que a gente consegue aplicar aí? Em diversas áreas, né? Setor financeiro, estudos climáticos, medicina, vários lugares aí a gente aplica a estatística hoje em dia. Até num simples jogo de futebol, vocês não têm noção da quantidade de dados estatísticos e média que é feito pelas pessoas, né, que estão lá calculando as rodadas dos jogos e tal, e até intuitivamente por aquela pessoa que está assistindo o jogo. Então ela sabe quantos pontos o time dela está marcando, se o time dela pontuou, se não pontuou, e isso acontece de forma intuitiva. E você está usando estatística e nem sabe, ok? Então vamos falar um pouquinho aí das aplicações, né? A estatística ela serve para analisar fenômenos no passado, também no futuro, do tipo fenômenos climáticos. Afinal de contas, quem nunca quis saber se aquela viagem que você vai fazer para a praia aí no fim de semana se vai dar bom ou não, né? Então a gente dá uma olhadinha lá na previsão do tempo, né? Para ver se não vai chegar uma frente fria e vai aí acabar boicotando a sua viagem, tá bom? Então, que mais que a gente pode falar aí? Quando a gente vai fazer a compra quando uma empresa vai lançar um novo produto, por exemplo, ela faz uma pesquisa de campo, né, com os possíveis compradores desse produto, né? Será que esse produto vai ser viável? Será que ele é vendável, né? Eles fazem uma análise, fazem a coleta de dados, né, para poder ter ideia de como vai ser a repercussão desse novo produto no mercado, tá bom? Quais são os prós, quais são os contras, né? Se é vantajoso ou não, tá bom? Tudo isso aí tá envolvendo o quê? Coleta de dados e estatística. Um exemplo mais simples, mais do nosso cotidiano. Uma simples ida ao supermercado. Você faz um comparativo aí de preços. O preço do leite, o preço do arroz, o preço do feijão, de acordo com o mercado. No mercado X custava R$5. No mercado Y custava R$6. Então eu vou, óbvio, né? Eu acabo indo naquele mercado que está me fornecendo o melhor preço, tá bom? Então quando a gente faz uma comparação aí de valores, né? Na nossa compra do mês, na nossa compra da semana, que seja na feira, né? Que a gente vai, a gente está aí analisando as possibilidades, se é possível, se
se tá de acordo aí para a gente poder comprar, né, o produto que a gente estava pensando em comprar antes de sair de casa e sem saber o preço dele, tá bom? Então é isso. São várias as aplicações, tá? A gente só trouxe algumas aí para poder ilustrar um pouquinho a nossa aula. E vamos continuar, vamos seguir aí para falar exatamente como que a gente calcula aí e que de forma, como eu falei no jogo de futebol, às vezes você já fez de forma intuitiva e nem se ligou que estava calculando estatística. Então vamos ver aí um pouquinho sobre análise de dados, né? Para que a gente faz uma análise de dados? Uma análise de dados, ela permite um melhor entendimento da situação, tá? Então, como eu dei o exemplo para vocês aí do lançamento de um novo produto de uma determinada empresa, ela vai analisar aqueles dados que foram coletados lá na pesquisa de campo que foi feita para ter um entendimento se aquele produto vai ter uma boa aceitação no mercado, se é vantajoso para ela produzir aquele produto. Então ela entende melhor uma determinada situação. Qual situação? A venda do produto, ok? Tá, e para que isso, né? Para que se tenha a tomada de decisão, se ela vai realmente fabricar aquele determinado produto para vender ou não. E o que é a tomada de decisão? Para que você tenha a decisão mais assertiva, né? Eu vou vender aquele produto? Eu vou ter um bom lucro com aquele produto? Eu não vou ter lucro com aquele produto? Né? Então, para isso que é feita a pesquisa de campo, para isso que é feita a análise de dados, para que você tenha uma decisão assertiva, tá bom? Afinal de contas, no caso do exemplo aí dessa empresa que está querendo lançar um novo produto no mercado, ela não vai lançar um produto para ter prejuízo, tá certo? Então, vamos adiante aí. O que mais que nós temos? Vamos falar um pouquinho aí sobre as variáveis, quais são os tipos de variáveis, né? Vamos tratar desse assunto aí agora. Então, as variáveis estatísticas são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa e que atuam no campo qualitativo ou quantitativo. O que isso quer dizer? Quando a gente fala das variáveis estatísticas no campo quantitativo, a gente está falando de números, de valores numéricos, tá? Quando a gente está falando no campo do qualitativo, o qualitativo ele já vem de qualidade, então são valores não numéricos, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor isso aí já no próximo slide, tá bom? Então vamos lá, os tipos de variáveis, né? Então nós falamos do quantitativo, que é o que a gente vai definir agora, e esse quantitativo, ele se divide em dois aí, né? Então são as variáveis quantitativas discretas, né? E as variáveis quantitativas contínuas, tá? Quando a gente está tratando aí das variáveis quantitativas discretas, a gente está falando de idade, número de filhos, número de irmãos. Tá, Pro, mas como assim? Vamos dizer em números inteiros. Variáveis contínuas, né, quantitativas contínuas, a gente já fala de altura, peso, salário. Quando a gente falar em variáveis quantitativas, que é número, e falar que são discretas, a gente está falando de números inteiros. Quando a gente tratar de números decimais, números com vírgula, a gente está falando das quantitativas contínuas. Quando a gente está falando das qualitativas, a gente também tem dois tipos aí, né? Nominal e ordinal. Então, nominal, esporte favorito, cor do cabelo, religião, são só alguns exemplos, tá? Eu consigo dar nome para o meu esporte favorito. Quando a gente está falando na qualitativa ordinal, o que isso quer dizer? Por exemplo, classe social, escolaridade. Então, eu consigo classificar uma determinada população, por exemplo, terceiro ano do ensino médio. É isso aí, é o que a gente tem para falar aí sobre os tipos de variáveis, as quantitativas e as qualitativas, belezinha? A população, vamos falar de um assunto agora dentro da estatística aí que vocês costumam entender de forma melhor, aí a gente costuma utilizar mais. Então, uma população é um conjunto de dados sobre os quais você quer fazer inferências, também chamada de universo estatístico.
O que é isso, né? O que é a população aí para que vocês entendam? Então, o conjunto de todos os eleitores formam a população. O que mais que pode ser a população? O conjunto de estudantes do ensino médio de uma escola. O que mais? Um outro exemplo aí. O conjunto de assaltos a banco numa grande cidade. Continuando aí. Amostra. Uma amostra é um subconjunto de uma população, uma parte do todo. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. Em pesquisas de intenção de voto, os indivíduos da pesquisa são as pessoas. Vamos ver isso aí graficamente, como que fica, né? Esse esquema aí de população e de amostra, como que é, né? Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês aí. Imagina você, um ser humano, todo o sangue que tem no seu corpo, todo o sangue, tá? Então, isso é a população. O sangue aí, todo o sangue que está no seu corpo é a população, né, do indivíduo. Quando você vai fazer um exame de sangue, eles retiram uma parte do seu sangue, né? Alguns tubinhos lá, não vai tirar o seu sangue inteiro, óbvio, né? Senão você morre. Então, eles tiram alguns tubinhos lá dessa população. Esses alguns tubinhos que eu estou dizendo é a amostra. Então, é uma amostra do seu sangue. Tudo bem? Agora eu vou deixar vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia, que vai falar aí sobre distribuição de frequências com vocês. Tá bom? Até mais, pessoal! Obrigada, amiga, sua linda. Agora vamos continuar aqui, ó, com distribuição de frequências. Então, primeira coisa, dados brutos. Então, são os valores numéricos não organizados obtidos diretamente da observação de um fenômeno em estudo. Então, quando nós pegamos os dados lá do estudo, dizemos que temos dados brutos. A partir do momento que a gente coloca essa sequência ordenada de modo crescente ou decrescente, fizemos um rol. Por exemplo, temos aqui um conjunto de dados. 2701398. Então, foram os dados coletados da nossa pesquisa. Então, por enquanto, temos dados brutos. Agora, eu vou ordená-los em ordem crescente. Então, 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Fiz um rol. Quando eu ordeno os meus dados brutos, eu tenho um rol. Frequência absoluta. Vamos representá-la por FI. Então, é o número de observações correspondente a cada classe. Frequência relativa. Vamos representá-la por FR. É o quociente entre a frequência absoluta da classe correspondente e a soma das frequências, ou seja, total observado de dados. Então, FR igual a razão entre o FI e a somatória do FI. Lembrando que a frequência relativa ela pode ser expressa em forma de fração, decimal ou porcentagem. Frequência acumulada. Vamos representá-la por FA. Então, é o total acumulado, ou seja, é a soma de todas as classes anteriores até a classe atual. Então, nós vamos acumulando a frequência, nós vamos somando. Então, vamos ver esses três tipos aí por meio de exemplos. Então, primeiro, em uma sala do ensino médio foi feita a seguinte pergunta: qual o seu esporte preferido? Então, nós ordenamos aí o resultado da pesquisa por uma tabela. Então, observem que foram consultados 20 alunos. Então, o Pedro escolheu ciclismo, a Bruna natação, a Bia voleibol e assim por diante. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos montar uma tabela e dispor esses dados, colocando a frequência absoluta, que são quantas vezes, né, cada modalidade esportiva aí foi citada. Vamos colocar a frequência relativa, então nós vamos calcular a razão entre a frequência absoluta e o total das frequências, né, o total de dados. E depois a frequência acumulada. Nós vamos somando aí as frequências das classes anteriores. Então, vamos começar. Então, primeiro, ciclismo.
Quantas vezes apareceu o ciclismo? É a frequência absoluta, a frequência com que aquele dado apareceu na pesquisa. Então, o ciclismo, ele foi citado 3 vezes. O futebol, contando aqui, nós temos 6 alunos que escolheram futebol. Então, a frequência absoluta do futebol vale 6. Natação. Quantas vezes apareceu a natação? 5 vezes. Então, a frequência absoluta vale 5. Tênis. Qual é o FI? Qual é a frequência absoluta do tênis? 2 vezes. E o voleibol? 4. Então, no total, somando tudo aqui, nós temos as 20 pessoas pesquisadas, né, que responderam à pesquisa. Agora, vamos calcular a frequência relativa, o FR. Vamos colocar aqui, ó, em forma de fração. Então, o ciclismo, ele foi citado 3 vezes num total de 20. Então, 3 vinteavos. Dividindo, passando para a forma decimal. 3 dividido por 20, 0,15. Passando agora para a forma de porcentagem. Então, eu multiplico por 100. Multiplicando 0,15 por 100, temos 15%. Então, é assim que a gente faz a frequência relativa. Então, vamos fazer agora o futebol. Então, em forma de fração, nós temos 6 em um total de 20. Então, 6 vinteavos. Forma decimal, divide 6 para 20, 0,30. Passando agora para a porcentagem, multiplica por 100, isso vai dar 30%. Natação, em forma de fração, 5 para 20, então 5 vinteavos. Forma decimal, divide 5 para 20, 0,25, transformando em porcentagem, 25%. O tênis, então 2 num total de 20, 2 vinteavos. Dividindo 2 por 20, 0,10. Multiplica por 100, 10%. Agora vamos fazer o voleibol. São 4 em um total de 20. Então, 4 vinteavos. Dividiu, 0,20. Multiplica por 100, 20%. Somando aqui essas porcentagens, tem que dar um total de 100%. Agora, vamos fazer a frequência acumulada aqui da classe. Então, a primeira, que é o ciclismo, ó, tem apenas 3 vezes. Agora, vamos fazer com a próxima. Vamos acumular, vamos somar aqui as frequências das classes 1 e 2, ou seja, ciclismo mais futebol. Então, 3 mais 6, isso dá 9. Então, por isso que a gente diz frequência acumulada. Nós vamos somando, à medida que vamos avançando as classes, né? Nós vamos somando essas frequências, nós vamos acumulando essas frequências. Então, 3 mais 6 dá 9. Agora, vamos avançar. Então, agora a gente vai ter o total das 3 primeiras classes. Então, eu já somei 3 com 6, deu 9. Basta somar 9 mais 5, que dá 14. Então, a soma das 3 primeiras classes, 14. Então, eu acumulei a frequência. Agora, vamos avançar. Então, basta pegar esse 14 e ir somando o próximo número. Nós vamos acumulando a frequência. 14 mais 2 vai dar 16. 16 mais 4 vai dar 20. O total tem que bater certinho aqui, senão volta e refaz as continhas, ok? Vamos a mais um exemplo? Em uma sala do ensino médio, as notas em geografia no 4º bimestre dos alunos estão dispostas na tabela abaixo. Temos lá, o Pedro tirou 5, a Bruna tirou 6, a Bia tirou 6, o Paulo 9, enfim. Temos aí as notas de alguns alunos. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos construir uma tabela e organizar esses dados brutos, né? O resultado da nossa pesquisa. E então, vamos colocar a frequência absoluta,
ou seja, quantas vezes cada nota aí foi citada. Depois vamos fazer a frequência relativa, fazendo a razão entre a frequência de cada nota pelo total de notas. E por último, a frequência acumulada. Nós vamos somando aí as frequências das classes anteriores. Então, vamos organizar aqui na tabela. Nota 5. Qual é a frequência absoluta dela? Qual é o FI da nota 5? Quantas vezes a nota 5 apareceu na nossa pesquisa aí, ó? Então, veja que são 4 vezes. Qual é a frequência absoluta da nota 6? Apareceu 2 vezes. A frequência da nota 7? Só tem uma. A frequência da nota 8? Uma também. E a nota 9, 2 vezes. Então, somando aqui, qual é o total do FI? 2, 4, 6, 8. Se são 10 pessoas, somando aqui tem que dar 10. Frequência relativa. Então, vamos começar aqui, ó. A nota 5 apareceu 4 vezes em um total de 10. Então, nós temos 4 décimos. Dividindo em forma aí decimal, 0,4. Multiplico por 100, transformo em porcentagem. Vamos fazer agora da nota 6. A frequência relativa da nota 6 vale 2 em 10, ou seja, 2 décimos. Multiplico aqui por 100, 20%. Vamos fazer da nota 7. 1 para 10, 1 décimo. Multiplico por 100, 10%. O mesmo ocorre com a nota 8, 1 para 10, 1 décimo. Multiplico aí por 100, 10%. E a nota 9, 2 em um total de 10, 2 décimos. Multiplico aí por 100, 20%. Somando aqui as porcentagens, tem que dar um total de 100%. E aí, frequência acumulada. Então, começa com 4. Agora, eu vou avançar para a segunda classe. Então, eu somo com 2. 4 mais 2, isso dá 6. Vamos para a próxima classe. Então, eu somo 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. No fim das nossas contas, tem que dar certinho aqui, ó, com o total de dados que nós temos, ou seja, 10 dados. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi nossa aula de hoje. O nosso muito obrigada e bons estudos. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Encerramos mais uma aula com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Esperamos que vocês tenham entendido. Tchau, fiquem bem, bons estudos!